Emergência climática. O planeta em transformação reage aos excessos da interferência humana. A dimensão dos danos sociais, econômicos e ambientais. O que pode ser feito para evitar a repetição do Rio Grande do Sul? Convidado de hoje, já no estúdio do Cidade Entrevista, estamos recebendo o professor Francisco Mendonça, professor sênior da Universidade Federal do Paraná e coordenador do NAP Emergência Climática. Professor, bom dia, bem-vindo, é um prazer, um privilégio recebê-lo aqui, hein? Muito bom dia, Gelson, bom dia a todos que nos acompanham, satisfação falar com vocês também. E antes da gente falar necessariamente sobre o Rio Grande, suas lições, seus danos sociais, econômicos e ambientais, gostaria de começar entendendo um pouco o trabalho do NAP, Emergência Climática, que reúne aí um batalhão de mais de 50 pesquisadores de 9 universidades paranaenses. Fala um pouco do NAP para a gente, professor. Sim, o NAP significa Núcleo ou Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Traduzindo em termos mais simples, é uma rede de pesquisadores e instituições no Paraná, financiado pela Fundação Araucária, que está ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná. É um grupo de pesquisadores em universidades que recebe um financiamento público que, bem antes dessa catástrofe sobre Porto Alegre, está pesquisando sobre a mudança climática e os seus impactos sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a vida das pessoas e tentando olhar lá o nosso futuro para ver o que nós podemos fazer para antever esse tipo de catástrofe. Professor, o que o NAP já sabe sobre mudanças climáticas no contexto de Paraná? Sim, o nosso olhar sobre o Paraná é porque nós temos aqui uma jurisdição político-administrativa chamada Estado do Paraná. Obviamente, as mudanças climáticas e a emergência climática, nem o clima obedecem a essa divisão do território. Mas nós temos políticas aqui dentro do Estado que nos chamam a responsabilidade de fazer alguma coisa. O que nós fazemos, então? Nós temos uma interação com pesquisadores e centros de estudos de vários outros lugares no Brasil e no mundo, e através dessas interações a gente olha as particularidades do Paraná. Então, é um grupo que está bastante alicerçado na ciência e que pretende avançar com esse conhecimento para exatamente subsidiar as políticas públicas no Estado, subsidiar a população, as crianças, os jovens e os adultos a conhecer melhor o clima e a antever as situações futuras. É essa a organização do NAP. A gente tem com o que se preocupar, professor? Muitíssimo. Não só nós no Paraná, mas toda a humanidade está numa fase da história da humanidade em que os eventos climáticos extremos, cada vez mais impactantes, cada vez mais repetitivos, colocam a vida dos homens, a vida das mulheres, a vida de toda a humanidade em xeque. Se nós não cuidarmos cada vez mais, com muita atenção e muito carinho, das dimensões da natureza, o clima é só uma delas, a vida humana tem sérios comprometimentos de continuar na Terra no ano 2200, no ano 2300. Portanto, a nossa responsabilidade hoje é olhar o futuro e agir hoje. Quais são os pontos de atenção no contexto de Paraná hoje, professor? No contexto do Paraná, veja, nós temos um estado que é reconhecidamente no país e fora como um exemplo de produção agrícola. É um estado cuja economia é majoritariamente embasada na produção e comercialização dos produtos da agricultura. Mas a agricultura que se fez nesse estado, sobretudo nos últimos 100 anos, é uma agricultura que se fez em ação de desmatamento. Para vocês terem uma ideia, todos os paranaenses certamente conhecem, o estado do Paraná era um estado coberto quase 100% de matas há 100 anos atrás. Hoje, as matas não correspondem nem a 5% do estado. Retirar as matas e colocar agricultura, cidades, estradas, indústrias, a natureza cobra um preço. Porque quando a gente tira as matas, por exemplo, e substitui elas por culturas diversas, por construções diversas, a água da chuva, por exemplo, deixa de infiltrar como ela fazia anteriormente quando tinha mata. Ela deixa de infiltrar, ela vai se acumular na superfície, ela vai abrir erosões. Um dos grandes problemas no estado do Paraná para o presente e futuro são os processos erosivos, perda de solos, abrindo vossorocas. É toda uma condição de alteração da temperatura, porque a não presença de matas em lugar que havia antes dá uma
completa alteração do balanço de radiação. Então, você vai ter momentos de mais calor e momentos de mais frio. A gente vai ter mais vendavais, a gente vai ter possibilidade de tempestades cada vez mais fortes. Ou seja, há um conjunto de indicações ou de indicadores que implicam na qualidade de vida das pessoas, na cidade, na produção agrícola. E, dentre outros, por exemplo, a explosão de doenças que, dependendo do clima, como, por exemplo, a dengue nesse exato momento, neste ano, nos assusta a todos. Ou seja, nós somos uma espécie, nós seres humanos, que dependemos do meio ambiente. E ao dependermos do meio ambiente, nós temos que cuidar dele. Mas, professor, a gente não avançou, por exemplo, numa legislação mais rigorosa que cuida das matas ciliares, que orienta o produtor rural, ou a gente está falando de um nível de dano irreparável? Um dos graves problemas que acontece no nosso contexto social, não só no Brasil, mas aqui de maneira muito especial, é que há uma desobediência legal se impõe, por exemplo, o pagamento de multas. E muitas vezes as multas são muito mais vantajosas economicamente do que uma obediência legal. Então existe uma lógica, infelizmente, por exatamente essa falta de consciência, ou uma melhor consciência sobre o papel da natureza no processo produtivo, tanto econômico quanto social, de que as leis existem para normatizar a sociedade, mas desobedecê-las às vezes é menos caro ou dá mais trabalho do que não obedecê-las ou do que obedecê-las. Então, a gente vive essa lógica na realidade, sabe? E isso tem muito a ver com uma falta de consciência sobre o papel da nossa necessária relação com a natureza. No sentido de que nós, mesmo tendo leis que avançaram um pouco, mas ainda é muito debate, né? Nós temos exemplos claros disso na atualidade, de desobediência, em que as leis tendem a proteger a sociedade e na relação com o ambiente, preservar o ambiente é para proteger a sociedade, não é para proteger a abelha, não é para proteger o solo ou o ar, é para proteger a sociedade. Então, nós vivenciamos esse paradoxo. As leis têm avançado calmamente e lentamente, mas a sua desobediência continua em níveis muito elevados. Isso é lastimável. E a responsabilização, professor? A responsabilização advém especialmente da conscientização necessária de cada um de nós, mas sobretudo do papel do Estado. A legislação compete ao legislativo fazê-la, a sua cobrança depende da sociedade. Então, não dependemos somente do Estado numa sociedade como a nossa. Ele está aí, nós o fiamos, porque vivemos sob uma realidade estamentada, estatal, mas cada um de nós tem um papel a cumprir. E eu acho que nós precisamos avançar muito mais na conscientização, seja do indivíduo, seja dos coletivos, seja do Estado, para que a gente tenha menos impactos e menos vitimação no processo. A propósito de conscientização, professor, como é que atua o NAP nessa direção? É um trabalho reservado apenas ao ambiente e à academia ou há atores externos também participando dessa sequência, exatamente para voltar como multiplicadores dos avanços desse trabalho? O NAP está organizado em 5 grandes eixos. O quinto eixo é o quinto eixo dedicado exatamente à educação e comunicação climática ambiental. Esse quinto eixo, que envolve cientistas das ciências sociais, pedagogos, educadores em geral, ele faz essa ponte entre a ciência e o conhecimento que a gente consegue avançar nos outros 4 eixos, que são de ciência, na interação com a sociedade. Veja, nós temos ali grupos que trabalham com pessoal de favela, com indústrias, com instituições, com adultos, com jovens. E o que esse grupo faz? Ele traduz em uma linguagem mais acessível, o mais compreensível à sociedade aberta, esses avanços científicos que a gente tem, como forma de tornar a sociedade consciente para que ela possa atuar melhor nos processos de cidadania, nos processos de prevenção às mudanças climáticas. Então, ele é um grupo que liga, né, o NAP liga tanto a ciência, sua ação, com o envolvimento da sociedade. Esse é um grande desafio e a gente está apostando muito nele. Professor, e da ciência para a ação? Está virando política pública? Cada vez mais. E eu creio que uma das lições dessa catástrofe do Rio Grande do Sul é exatamente a ação que precisa ser muito mais intensificada, conscientizada, que precisa ser pauta cotidiana de governos, de municípios, de estados, da União, dos movimentos sociais, das academias, enfim, a sociedade como um todo. Parece que agora, pela catástrofe do Rio Grande do Sul, há de tomar cada vez mais consciência do seu papel nesse processo. Professor, e para além da tragédia humanitária, econômica,
social e ambiental, o episódio no Rio Grande também pode estabelecer uma linha de corte no enfrentamento às emergências climáticas e também na postura de quem elabora políticas públicas. Isso traz a atenção para a prática. Que expectativas tem a ciência em relação aos efeitos desse episódio? Se uma catástrofe da magnitude dessa que acontece sobre o Rio Grande do Sul, especialmente sobre a região metropolitana de Porto Alegre, não servir de lição para mudanças estruturais do ponto de vista legal, do ponto de vista da ação dos governos e da sociedade, eu não sei te dizer que tipo de outro acontecimento seria capaz de fazer mudanças. Qual outra motivação seria necessária? Eu não sei. Veja, são quase 200 mortos registrados nesse momento. São mais de 100 pessoas desaparecidas. Um estado devastado. São milhares de pessoas desabrigadas, desalojadas, que perderam casas, documentos, pertences pessoais, perderam a vida, o trabalho, perderam tudo. Se uma catástrofe como essa não for capaz de sensibilizar governantes, líderes, gestores, líderes comunitários, a população em geral, para mudanças substanciais no modo de vida, no consumo, na forma de ocupar o território, na forma de se ocupar e se responsabilizar pela natureza, eu não sei que outro tipo de fenômeno seria capaz de fazê-lo. Para mim, a grande lição desta tragédia é a mudança imperativa que a gente tem que fazer neste momento. E a gente está vendo mudanças começando a acontecer, Gelson. Do plano federal, plano estadual, a gente está vendo que o desespero está levando as pessoas a ter que tomar ações emergenciais para essa mudança. Ô, professor, tem uma pergunta bem lugar comum em função do episódio do Rio Grande do Sul. Pode acontecer o mesmo com a gente aqui? O Paraná corre esse risco? Os nossos centros urbanos e seus desequilíbrios e a ausência de resiliência também podem sofrer nessa magnitude ou não? No Paraná, a catástrofe não se manifestaria da mesma maneira como se manifesta no Rio Grande do Sul nesse momento. E por que não se manifestaria da mesma maneira? Não da mesma intensidade, mas não se manifestaria da mesma maneira, porque geograficamente há uma diferença enorme entre o estado do Rio Grande do Sul e a região metropolitana de Porto Alegre e o estado do Paraná. Correto. Veja bem, de uma maneira bem simplista, o que a gente vê é uma concentração de chuvas na parte centro-norte do Rio Grande do Sul, que advém das águas que vêm das ACAS, que é um movimento das águas que vem da Amazônia, que junta com as águas que vêm com a massa polar atlântica sul, que se encontra na altura de Porto Alegre, e que foram, neste momento, ali bloqueadas por uma camada de ar muito quente no Brasil Central. A origem da chuva, desse aguaceiro de mais de 600 milímetros em 24 horas, tem aí uma explicação climática. Só no Rio Grande do Sul, essas águas se espraiam numa grande bacia que vai formar o delta do Jacuí, que chega até o Lago Guaíba. Em volta do lago, ou ao longo de todos esses rios, acima ou ao norte do Guaíba, você tem uma ocupação humana densa, urbana, né? Industrial, urbana, agrícola. Mas quando chega em Porto Alegre, você tem um lago. No Paraná, nós não temos nenhuma grande cidade à margem de um lago como aquele. Correto. Nós não temos. Nós temos uma população espraiada em urbanização no litoral e temos o grande lago do Iguaçu e vários outros lagos que são represas para produção de energia elétrica. Mas em volta deles, a gente não tem, não somente no Paraná, uma mancha urbana importante, e nem tampouco no Paraná nós temos uma área de relevo tão plano quanto é, por exemplo, a continuidade da lâmina do Guaíba em Porto Alegre, que é baixo, né, o delta do Jacuí. Perfeito. Então, veja, sobre nós, ou sobre o estado do Paraná, nós não teríamos o mesmo tipo de catástrofe, não teríamos, mas nós poderíamos ter de outro tipo. Há aí cenários hoje claramente construídos e muito cientificamente confiáveis de que nós teremos momentos de muita concentração de chuva ou de seca. Acontecendo uma chuva intensa e concentrada aqui no Paraná, como essa do Rio Grande do Sul, que pode aqui acontecer também, nós sofreríamos aqui muito com movimentos de massa, deslizamentos de encostas, inundações em áreas, por exemplo, como União da Vitória, Porto União, que historicamente é uma área muito alagável, em alguns pontos de algumas cidades, em Curitiba, na porção centro-sul, aqui em Londrina, em Maringá, alguns pontos, mas não chegariam àquela dimensão de Porto Alegre. Correto. Nós teríamos aí espraiamento e inundação em muitos pontos do estado, mas teríamos, sobretudo, movimento de massa que impedirá ou vai dificultar muito a economia do estado. Por exemplo, a destruição de rodovias. Há 1 ano e meio atrás, você vai se lembrar muito bem, como o litoral do estado foi afetado
por deslizamentos na 277, na rodovia que liga o Planalto ao litoral. A 369. A 369, ou seja, nós teríamos fortes impactos na economia em função que as vias de circulação seriam destruídas em grande parte. Associando a isso a perda de produção agrícola em função de inundações e enchentes no campo, que aí podem sim ser muito representativas, e o impacto na vida urbana nas áreas mais baixas das cidades. Professor, 2023 foi um ano emblemático do ponto de vista climático, né? Muito. Nós tivemos, por exemplo, aqui no Paraná, o outubro mais chuvoso em 16 anos e tivemos o ano mais quente do planeta. Agora, é tudo culpa do clima, professor? Nós temos que entender que as mudanças climáticas não são somente uma produção humana. Correto. Não é como muitos pensam, assim, o IPCC é categórico em falar que 90% das mudanças climáticas no mundo advêm das ações humanas. Sim. Mas existe aí um contingente da natureza que às vezes esses 90% caem um pouco. É o caso, por exemplo, que no ano 2023 e começo de 2024, nós estamos vivenciando um momento em que há uma intensificação da radiação solar, a emissão de energia solar. Nós estamos no sistema solar, ele controla em grande parte os climas do planeta. Neste ano passado e neste ano, há uma maior intensificação dessa radiação solar e, portanto, a emissão de muito mais energia calorífica para o sistema. A Terra intercepta essa energia. Então, nós temos um ano mais ativado da energia solar, que é aí somada à ação humana. Então, as mudanças climáticas têm um efeito importante. Porque não fosse a participação humana produzindo ou provocando esse aquecimento, somente o aquecimento solar não teria feito um aquecimento tão forte como a gente teve neste ano passado e começo de 24. Então, há aí uma interação, Gelson, entre a dinâmica da natureza muito intensificada agora com a intensificação da ação humana. Nós estamos num ano especialmente quente, é o mais quente da história, realmente. Professor, o objetivo da conversa aqui é trazer o debate à luz da ciência. Eu não quero parecer catastrófico, longe disso. Mas para fechar o primeiro bloco, os mares estão subindo. A gente corre risco no litoral do Paraná, por exemplo, a gente vai ter que desocupar áreas à beira-mar por conta dessa elevação nos oceanos? Um dos indicadores das mudanças climáticas, da emergência climática no Paraná, assim como para o mundo, é a elevação do nível dos mares. Há uma perspectiva, os cenários mais corretos estimam que a elevação do nível médio dos mares vai girar entre 50 centímetros e até 1 metro no cenário mais catastrófico nos próximos 50 anos. 1 metro? Isso é elevação média. Pode ser. Quando a gente fala em média, em determinados momentos nas marés altas, ele vai subir mais e ele vai diminuir nas marés baixas. Nós estamos no estado do Paraná, e é um estado que tem tido uma ocupação da franja litorânea muito intensa nos últimos 30 anos, não somente para o turismo, como era comum até os anos 80, 90, mas nos anos 2000 para frente, a ocupação de forma residencial tornou-se muito importante. Temos uma urbanização contínua no litoral. Esses cenários se consolidando, por volta de 2060, 2080, o estado do Paraná vai ter que investir pesadamente, e mesmo antes de 2040, em estruturas que façam com que as águas do oceano, as águas do mar, do Oceano Atlântico, não ultrapassem essa área de praia e dominem a área que hoje é ocupada por Matinhos, Guaratuba, Caiobá, Paranaguá, etc. Ou seja, historicamente, os holandeses já nos mostraram a construção de polders, não é? Que está na história daquele país. Nós vamos ter que pensar em estruturas adaptativas para essa eventual e certeira elevação do nível dos mares aqui na costa do nosso estado. É para começar a se preocupar e agir agora? Imediatamente. É um desafio das políticas públicas do estado. O NAP tem alertado para isso? É um dos seus detalhes. Tanto a elevação dos níveis do mar, do Oceano Atlântico, na nossa costa, quanto os impactos na agricultura, na indústria, nas cidades. O NAP vai dentro de 2 anos no máximo, é o seu prazo de dar os resultados mais cabais, mostrar para o estado inteiro em que detalhes nossas políticas, nossas ações devem se concentrar. Uau! A gente precisa respirar um pouco. Professor, o intervalo é rápido, tá? E daqui a pouco a segunda parte do Cidade Entrevista de hoje, que recebe o professor Francisco Mendonça, professor sênior da Universidade Federal do Paraná e coordenador do NAP Emergência Climática. E na volta, a gente fala um pouco sobre comportamento. E aí, qual é a sua relação com o tema? Até já!
De volta com o Cidade Entrevista, é conteúdo relevante no seu comecinho de fim de semana. O nosso assunto de hoje são emergências climáticas. Estou colocando no plural. O nosso convidado é uma das maiores autoridades do país no assunto, professor Francisco Mendonça, professor sênior da Universidade Federal do Paraná e coordenador do projeto NAP Emergência Climática, uma iniciativa da Fundação Araucária, com a participação de mais de 50 pesquisadores e envolvimento direto de 9 universidades aqui do Paraná. Professor Francisco tem uma larga experiência com o tema, desde os anos 80, que estuda e trabalha com as questões climáticas. Professor, de 80 para cá, a gente subiu o sarrafo da consciência em relação ao tema? A gente subiu o conhecimento sobre o tema. Mas aprendemos mais. Aprendemos mais, a pesquisa tem avançado no Brasil e no mundo. Nós temos hoje um conhecimento que há 40 ou 30 anos atrás era bem ínfimo. Correto. Mas, paralelamente, esse conhecimento avançou porque os problemas aumentaram. Sim. A catástrofe de Porto Alegre, que estávamos falando aqui há pouco, é apenas um dos exemplos desse cenário de graves problemas sobre a humanidade. Mas, infelizmente, a consciência não aumentou. Eu diria para você que a informação sobre o tema aumentou. A informação tem circulado mais. Correto. Mas ela, infelizmente, não tem se repercutido de maneira cabal em ações para enfrentar o problema, que é o que a gente chama de conscientização. A conscientização, a nosso ver, é algo que envolve a ação, né? Conscientização. Correto. Então, a ação ela ainda está muito debilitada. Nós estamos, eu diria, em termos sociais gerais, muito atrasados em face do conhecimento aplicado para enfrentar os problemas. A questão é educacional, professor? Ou não é só educação? Mas não educacional no sentido formal, da educação escolar. Tá. Eu diria, se você fala de educação como um processo social de tomada de conhecimento e ação consciente, eu diria que é educacional nesse sentido. Somos uma sociedade que, em geral, ainda está muito marcada por processo de consumo rápido, em geral, mas não bem digeridos, né? Ou seja, é um consumo muito imediatizado. Ele não se transformou em ação em geral ainda. O professor, no briefing para a nossa entrevista, estava contando o professor da Ana Luísa, minha filha de 15 anos, que é engajada do ponto de vista ambiental. Mudou hábitos lá em casa, inclusive. Quando é que essa geração vai começar a impactar a sociedade da perspectiva de conscientização? Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a Ana Luísa e dela fazer um exemplo para que as outras crianças que, como ela, adolescentes, o façam, como a Greta, que muitas vezes é criticada, não é? São jovens, são crianças, são adolescentes que têm um papel fundamental nessa ação. Mas o futuro deles adultos é daqui a 20 ou 30 anos aproximadamente. Nós vemos, infelizmente, na ação dos adultos hoje, de maneira geral, um descomprometimento com a ação. Aí eu falo, há muita informação circulada, a mídia tem feito isso de maneira geral, o processo educacional escolar também, mas na fase do adulto para o adulto mais maduro, vamos dizer assim, ainda está no campo da informação. Os jovens têm esse papel, eu quero crer que em 20 ou 30 anos sejam eles os atores efetivos dessa mudança, que por ora, infelizmente, ainda tem causado muito medo neles, medo do futuro, dado essas catástrofes. Veja, de maneira geral, as informações são amedrontadoras, né? Para os jovens que, assim, acreditando que o futuro já está decidido, que a mudança climática é irreversível, que a tragédia está anunciada e que vai acontecer, como foi o Porto Alegre, que não tem mais nada a fazer. Ao contrário, não é? Ana Luísa, Gretas, jovens, tem muito a se fazer no sentido de garantir um futuro para todos, para vocês, inclusive, para nós todos. Então, eu acho muito bonita essa ação de Ana Luísa e Gretas, né? Nós temos que trabalhar mais nisso, né? De conscientizar e de que o futuro a gente pode construí-lo melhor. Que planeta entregaremos daqui a 20, 30 anos? Infelizmente, muito degradado, né? Com todo o catastrofismo que uma fala como essa possa encerrar, com toda a tragédia envolvida numa fala como essa, infelizmente, a história humana dos últimos 200 anos da humanidade não nos traz grandes exemplos ou grandes expectativas de dizer vai estar melhor assim. Podemos mudar um pouco a história? Podemos agir muito para que não seja tão trágico? Claro que sim. Eu acho que o nosso dever é lutar pela vida, lutar pela condição de vida, mas para que seja igual para todos. Daí nós falamos da justiça climática, né? Da ideia de que, veja, num país que tem mais de 50% de pobres vivendo sob situações muito ruins, miseráveis, que é uma situação calamitosa, e que tem de 20% a 30% da humanidade vivendo muito bem,
com exageros de consumo e produtos, olha, essa condição de falta de equidade ou de injustiça, ela se alia à injustiça climática. Quem serão e são os mais injustiçados climaticamente? São os mais pobres, são os que não conseguem fazer face às tragédias, às tempestades, às inundações. Aí a injustiça existe, a injustiça climática é isso, né? Mas, professor, nós deciframos a hidra e não aprendemos com esse segredo? Nós vivemos sob a égide de um sistema político-econômico extremamente excludente, né, Gelson? Excludente, concentrador de benefícios, a gente concentrador está falando só de de Brasil, riquezas. professor? Ou Não, isso é um olhar global? é mundial. Meu Deus. Quando nós olhamos que de 7 a 15 países do mundo lideram uma economia, tem toda a riqueza e as suas populações vivem plenamente e com excessos de materialidade, e olhamos que os outros mais de 100 países no mundo vivem muito mal, ora, o problema é global, mas fazer face a ele ainda permite que aqueles que não estão na vulnerabilidade ao clima sofram menos os impactos. Não quer dizer que não sofram. Vez por outra, a gente vê enchentes terríveis na Europa Central, no Vale do Reno, aquelas da Alemanha que estão sempre presentes na nossa mente, o Katrina nos Estados Unidos. Mas você já olhou os impactos, os impactados nesses eventos, nesses lugares? São mínimas. A quantidade de pessoas é minoritária. O impacto é mais material, econômico e não humanitário. Para nós é o contrário. Você pega os tufões na região de Bangladesh, Myanmar, na Índia, aqui no Brasil, assolam e matam. Veja, no Rio Grande do Sul, quase 200 mortos. Veja, quando a gente fala em justiça climática, é isso. Os problemas climáticos, as catástrofes climáticas, não impactam as populações da mesma maneira. Por que não? Porque há uma condição de pobreza e vulnerabilidade enorme no mundo como um todo. Professor, responsabilização. Teremos, na sua opinião? Eu acho necessário. Necessário porque cada vez está de conhecimento da população, porque vem nas várias formas de comunicação, nas mídias sociais e tudo, que cientistas, técnicos, instituições no Rio Grande do Sul já alertavam o problema bem antes dele acontecer. Correto. Já alertavam o governo, já chamava atenção. E a gente vai vendo, por exemplo, que vem por fala do governador do Rio Grande do Sul, do governo do Rio Grande do Sul, a fala, não, nós fomos alertados, mas nós tínhamos prioridades. Qual é a prioridade numa situação dessa? Para mim sempre foi garantir segurança à vida humana. Sem dúvida. Nada deveria estar acima. Então, se eu coloco prioridades e coloco em segundo lugar essa prioridade, que é a vida humana, a segurança humana, e eu vou dizer que não posso responsabilizar essas pessoas que tomam a decisão, isso não tem mais lugar. Se não houvesse o aviso claro de cientistas, de técnicos, de instituições, eu concordo com você que não deveria se responsabilizar, mas havia. Havia, está de público hoje. Oxalá tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos mais vezes para conversar mais sobre isso. Oxalá que a gente consiga, nas comunicações, garantir melhor condição de vida para Ana Luísa, para todo mundo. Gratidão, professor. A você também. Nossos agradecimentos ao professor Francisco Mendonça, professor sênior da Universidade Federal do Paraná e coordenador do NAP Emergência Climática. Perdeu o programa de hoje? Ele já está disponível em nosso canal no YouTube. Compartilhe esse conteúdo, ele é relevante. A gente volta no próximo sábado. Bom fim de semana a todos, com saúde e segurança. Até lá, gente. Tchau.